Paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma escola bíblica com o tema O Início da Civilização Humana. O texto áudio é: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis 4:17. Verdade prática: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome do Senhor. Vamos orar. Pai Santo e amado, estou aqui como instrumento nas tuas mãos para ministrar mais uma aula, dependente do teu Espírito Santo, porque reconheço que sem ti nada posso fazer. Eu te peço que fales e não te cales, que me saque da tua aljava como uma flecha e acerte o alvo, que são os corações de teus filhos. Toca na mente de cada um deles, abre a mente para que eles compreendam melhor as tuas escrituras, Senhor, assim como Jesus fez com os discípulos. Repreende e manieta toda a oposição do inferno contra a tua palavra e mantenha a porta da palavra aberta para nós, para que o teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas através delas. Em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica em classe é Gênesis 4, do 1 ao 16. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está o teu irmão? E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que o que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quando o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Introdução. Nesta lição estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos no capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violências. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Tópico 1. A origem da civilização humana. Neste tópico, definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como base da civilização e mostraremos o trabalho como meio da sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Definindo a civilização, subtópico 1. Segundo o dicionário Howes, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento do nosso planeta. Subtópico 2. O casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis.
Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Subtópico terceiro, a subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não, não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nesta área. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. Nós vemos aqui a definição da civilização, irmãos. E a gente entende quando começou a civilização. Logo depois que Caim matou Abel, que ele saiu como fugitivo, ele construiu a primeira cidade. Aí começa a civilização, começa a modernidade. Construções de casas, construções de prédios, não naquela época propriamente dita, mas para a gente entender a nossa sociedade, o avanço que a civilização nos trouxe. Prédios, arranha-céus, tantas construções modernas que existem hoje, mas teve início lá em Caim, quando ele construiu uma cidade, deu o nome da cidade Enoque, que era o nome do filho dele. Esse Enoque não é aquele Enoque que foi trasladado, não. Foi o Enoque, filho de Caim. E a partir dali, as coisas começaram a se desenvolver, mas não foi um desenvolvimento perfeito como o que Deus tinha planejado. Porque se Adão não tivesse pecado, haveria civilização, mas seria no tempo de Deus, de acordo à vontade de Deus, cumprindo o plano de Deus, o plano perfeito de Deus. E o casamento como base da civilização. A civilização humana teve início em Adão, quando ele recebeu Eva como esposa. E a partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis, porque a raça humana foi multiplicada, foi perpetuada, através do casamento do primeiro homem com a primeira mulher, no caso, Adão e Eva. E a subsistência da civilização. Irmãos, muitas pessoas pensam que nós trabalhamos porque Adão e Eva pecaram. Não. O trabalho já existia. Adão foi feito para guardar e lavrar a terra. O que aconteceu após o pecado, após a queda de Adão, foi que o esforço concentrado no trabalho foi redobrado. Exigiu mais um esforço do homem como consequência daquele pecado, né? Então nós precisamos trabalhar mais, nós temos mais dificuldade em desenvolver determinada tarefa. O esforço tem que ser redobrado, porque Adão pecou e como um castigo, né, aquele pecado, Deus disse que ele trabalharia com um esforço redobrado. Então, é consequência do pecado, né? E nós, como os herdeiros adâmicos do pecado, temos que arcar também com as consequências. Síntese do tópico primeiro: a civilização humana é o conjunto de realizações espirituais, morais, sociais, materiais e econômicas da vida humana num lugar.